Ô, meus irmãos, paz do Senhor Jesus, que bom que você está aqui, que alegria recebê-lo aqui na casa do Senhor. Vamos nos colocar em pé, por gentileza. Hoje é um culto super especial, porque é para homens, e nós homens somos mais que especiais, amém? Nós somos mais que especiais, louvado seja o nosso Senhor. Você recebe uma palavra profética aqui de que Deus tem algo extraordinário para você hoje à noite? Através de você, Deus vai fazer coisas extraordinárias, mas antes Ele vai fazer em você, e depois Ele vai fazer através de você. É assim que Deus faz. Quando nós lemos as Escrituras Sagradas, nós aprendemos que primeiro Deus trabalha com o homem, depois Deus usa o homem para trabalhar para Ele. Quem está do seu lado aí, dá um toquezinho na mão do irmão, seja bem-vindo, meu irmão, a paz do Senhor Jesus, que bom que você já chegou, que bom que você está aqui. Então, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nosso Senhor. Hoje, sexta-feira, 27 de agosto, nós estamos retornando com o culto dos homens, depois de 2 anos, meus irmãos, praticamente pandemia toda. Hoje nós estamos retornando com a reunião dos homens. Não é uma bênção isso? Então, nós queremos pedir que o Senhor nos ajude e que grandes coisas venham a acontecer entre nós. Salmo de número 133. Uma das grandes necessidades que nós homens temos como cristãos, como servos de Deus, uma das coisas que nós mais precisamos é de boas amizades. Nós precisamos de amigos. Então, nós precisamos encontrar bons amigos na casa de Deus, entre o povo de Deus. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Aleluia, louvado seja o Senhor. Vamos orar ao Senhor? Curva sua cabeça comigo, feche os seus olhos. Vamos agradecer ao Senhor pelo dia que Ele nos deu. Vamos louvar o Senhor pelas bênçãos que Ele tem nos dado, pela casa, pela família, por nossas esposas, nossos filhos. Ore ao Senhor agora e agradeça ao Senhor pela provisão que Ele tem levantado sobre a sua vida. Pai, louvado seja o Senhor, bendito seja o Teu nome. Te agradecemos pelo dia de hoje, te agradecemos, ó Deus, pela provisão, pelo suprimento, pelo pão nosso de cada dia. Te agradecemos pela nossa casa, nossa família. Ó Deus, louvado seja o Senhor, bendito seja o Teu nome. Muito obrigado, ó Deus, pelo privilégio que temos de nos reunirmos aqui hoje na Tua casa e adorarmos o Rei Jesus. Nos reunimos aqui como homens, como cidadãos, mas como homens de Deus, porque precisamos do Senhor, precisamos que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos instrua na Tua palavra, que o Senhor nos revista de poder, para que nós possamos viver uma vida agradável ao Senhor e frutífera, Senhor, na nossa sociedade, na nossa comunidade, na igreja, na família. Nós queremos produzir muitos frutos para o louvor da Tua glória. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém, e graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor, vamos glorificá-lo. Nós estamos aqui com os irmãos que vão nos conduzir na adoração. Então, meu irmão, solte a sua voz, e com muita liberdade louve ao Senhor. Vamos adorá-lo. Boa noite, graça e paz, amados. Nosso Senhor é digno da nossa adoração, do nosso louvor. Nós queremos entregar este momento a Ele. É tudo por Ele, é para Ele. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isso devo a um amigo que só por Ele eu
sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto devo a um amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus. Triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum, só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus. Aleluia. Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, por este grande milagre que o Senhor já realizou na nossa vida. Senhor, não há motivo maior de agradecimento que é este, Senhor, ter nos salvo. Não fizemos nada, Senhor, de graça o Senhor nos deu. Nós queremos agradecer do fundo do nosso coração, Senhor, levantar louvores ao teu nome, engrandecer, Senhor, essa grande libertação. Ajuda-nos, Senhor, restaura em nós a alegria da salvação, Senhor. Aleluia. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Aleluia. O Senhor é Que o digno. Senhor Jesus cresça na nossa vida, na nossa família, nos nossos sonhos, nos nossos empreendimentos, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Que o Senhor cresça, que Ele sempre seja glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ler 2 versículos aqui em Salmo de número 40. Olha que coisa linda. Tome posse dessa palavra para a sua vida, para a sua família, em nome de Jesus. Salmo de número 40, versículo 1 diz: Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. O Senhor está aqui nessa noite conosco. O Senhor está com os ouvidos abertos e atentos. O Senhor vai ouvir o nosso clamor. Você que precisa de um socorro, homem, Deus vai te socorrer. Olha que lindo agora o 4. Isso é para você guardar no coração. O 4. Bem-aventurado é o homem que põe no Senhor a sua confiança. Bem-aventurado é o homem que põe no Senhor a sua confiança. 2 atitudes que nós vemos aqui, nesses 2 versículos. Primeiro, oração, clamor. Segundo, fé em Deus, confiança em Deus. Eu quero desafiar você agora. Nós vamos fazer um ato profético aqui, poderoso. Você tem autoridade para isso, para abençoar a sua casa, a sua família. Você vai mais ou menos mirar a direção do seu lar, da sua casa.
você vai estender a mão agora, como homem de Deus, como um profeta de Deus. Você tem autoridade para abençoar o seu lar, sua esposa, seus filhos, a sua família. Comece a clamar agora em nome do Senhor Jesus. Mira na direção da sua casa agora. Deixa Deus te usar. Você vai orar abençoando a sua casa. E você vai também orar repreendendo todo o mal, o espírito das trevas, toda opressão maligna contra a sua família, contra a sua casa. Você vai repreender em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Quero orar por você agora. Quero interceder por você. Quero batalhar por você nesta noite. Em nome de Jesus, você tem um pedido. Aonde você está, dê um sinal. Pastor, eu preciso de oração nesta noite. Eu tenho uma necessidade para colocar diante do Senhor. Isso, fique com a sua mão erguida. Pai, o Senhor está vendo aqui agora, Deus, com necessidades, com lutas, com dificuldades. Pai, nós queremos orar a Tua palavra. Está escrito que se clamarmos ao Senhor, o Senhor nos atende, o Senhor nos socorre. Se colocarmos a nossa confiança no Senhor, nós seremos bem-aventurados, felizes, vitoriosos. Pai, eu profetizo sobre esses homens, profetizo paz, alegria. Ó Deus, que eles sejam bem-sucedidos, que eles sejam prósperos em tudo que eles puserem as mãos. Pai, abençoa a saúde, abençoa a esposa, abençoa os filhos, o pai, a mãe. Senhor, abençoa o trabalho. Ó Deus, em nome de Jesus, tudo aquilo que vem contra, ó Deus, as finanças dos teus servos, repreende em nome do Senhor Jesus. Dá-nos sabedoria, meu Deus. Dá-nos, ó Deus, discernimento. Pai, ajuda-nos, ó Deus, a vencermos as batalhas de cada dia. Aumenta a nossa fé nesta noite. Aumenta a nossa confiança no Senhor. Pai, quem chegou aqui triste, o homem que chegou aqui abatido, sabemos que a nossa figura faz toda a diferença dentro de casa. Senhor, dá um novo ânimo hoje. Em nome de Jesus, homens animados, homens corajosos, homens que enfrentam, homens que lutam, homens que não desistem. Pai, derrama algo especial sobre cada um de nós. O Senhor conhece, ó Deus, a necessidade de cada pessoa aqui nesta noite. Pai, o Senhor é fiel para suprir cada uma delas. Venha ao nosso encontro, socorre-nos, ó Deus. Faz milagres e maravilhas aqui nesta noite. Abre portas do Senhor. Abre portas, abre portas, abre portas do Senhor, Deus, para esses homens. Em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Se você crê nisso, dê um glória a Deus bem pentecostal. Glória a Deus, aleluia. Eu creio, eu tomo posse. Deus é fiel, louvado seja o Senhor. Aleluia. Homem de guerra, Jeová, seu nome é temido na terra. A todos os seus inimigos venceu, Deus grande e temido em louvores. Homem de guerra, Jeová, seu nome é temido na terra. A todos os seus inimigos venceu, Deus grande e temido em louvores. Quem é como o Senhor entre os deuses sobre a terra, que me livra do mal, que me dá poder para guerrear. Homem de guerra, Jeová, seu nome é temido na terra. A todos os seus inimigos venceu, temido em louvores. Homens de guerra, Jeová, seu nome é temido na terra. A todos os seus inimigos venceu, temido em louvores. Quem é como o Senhor entre os deuses sobre a terra, que me livra do mal, que me dá poder para guerrear.
Aleluia. O Senhor é o nosso Deus forte, poderoso. É Ele que luta por nós, por mim e por você. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos apresentar para os irmãos hoje a equipe que vai estar trabalhando com a gente já para o próximo evento que nós vamos fazer em novembro. Eu já vou dizer para vocês. Então, passa para mim, João, faz favor. Deixa eu chamar aqui o pastor João, que com alguns outros irmãos que montaram essa equipe e com meu aval, com a minha autorização, com alegria, eu vi essa turma toda aqui abençoada, né? Deixa eu ver quem está aqui. Vou chamar aqui, depois eu vou chamar o pastor João também. Nós vamos fazer uma oração juntos com vocês. O André, vem cá, André. André, o Bessani. João, vem para cá, João. O Kaique, cadê o pastor Kaique? Vem cá, Kaique. Ele está misturando uns mais de cabeça branca, não vou nem dizer quem é cabeça branca, um médio, sem cabelo, cabeça branca com sem cabelo, né, João? Eu sou cabeludo. O meu aqui é milagre, filho. Aqui é milagre, aqui é muita oração. Olha para a cabeça do Davi, ele está brilhando, ó. Do Enéas está brilhando. O Hudson nem tirou o boné. Mas aqui tem cabelo para valer. Aqui é cabeludo. O Dena, cadê? O Dena também está de boné. Dena, o Enéas, o Hudson, o Maurício. Vem cá, Maurício. O Tiagão, cadê o Tiagão? Vem cá. E o Junei não está aqui, né? O Junei acho que não pôde chegar. Então, essa turma aqui, ó. Olha que coisa bacana. Homens abençoados. Tem mais careca aqui do que cabeludo, viu? Vou te falar, hein? Tem muito careca aqui no pedaço. Então, essa turma aqui, eles estarão com o pastor João. Pastor João, vem cá, faz favor. O pastor João será o líder e eles estarão se reunindo uma vez por mês, pelo menos, para planejar o nosso calendário e planejar uma programação para homens. Nós precisamos de homens, sim, fortes. O Davi, ó. Eu não chamei o Davi? Davi, vem para cá. Eu pulei o seu nome então, Davi. Davi. É o mais cabeludo aqui, o mais cabeludo. Menos o Davi. Não, o Davi é o churrasqueiro. O Davi não pode. Nós vamos estar planejando vários eventos para nós estarmos trabalhando, e você precisa trabalhar conosco, nos ajudar, estreitando o relacionamento, a amizade, para que a gente possa servir ao Senhor melhor. Agora em novembro, nós já fechamos o mês todo com a programação. Nós vamos só detalhar a programação. Nós teremos 4 reuniões em novembro. Por quê? Porque o novembro é o Novembro Azul, que é o mês onde nós fazemos prevenção do câncer de próstata. Então nós teremos palestra. Renatão, ano passado, deu uma palestra para nós maravilhosa. Esse ano ele vai repetir a palestra. Nós vamos trazer outras pessoas para falar com a gente sobre prevenção do câncer de próstata e como nós devemos nos cuidar. Especialmente depois que você passou dos 45, dos 50, você tem que cuidar da saúde espiritual, da saúde emocional e da saúde física. Nós precisamos disso. Homem é meio relaxadão para essas coisas, não é verdade? Homem só vai no médico a hora que quase não tem mais jeito. A hora que não deu mais, não tem jeito, aí o sujeito vai. E o médico fala: meu amigo, não dá para fazer mais nada. Você demorou muito. Então, nós precisamos. No mês de novembro, nós teremos 4 reuniões. Fechamos uma chácara aqui no Jardim São Paulo, a chácara ali do Tamaru, do pessoal do Tamaru ali. Eu não lembro a avenida e a rua que é, mas é do lado dos predinhos ali, sabe qual é o endereço? O Melo está na Sabura Caminha, é para cá, na rua aqui, do lado dos predinhos ali, uma chácara com sauna, piscina, campinho de futebol, uma área gostosa. Nós fechamos as 4 segundas-feiras do mês de novembro. Então nós vamos passar o dia lá, quem pode, mas quem não pode, vamos estar à noite. Nós vamos fazer aquele torneinho de futebol, Enéas e Hudson já vão ajeitar aí, ó, 4 semanas. Nós vamos ter um trabalho bacana de evangelismo, de cuidado, churrasquinho, lanches, enfim, será um mês especial para nós homens. Então você já organiza aí.
a primeira segunda-feira cai dia 1º, é isso, Kaique? Então, na primeira segunda-feira nós não estaremos, mas a partir da segunda-feira de novembro, nós estaremos às 4 segundas de novembro. Já fecha a data aí, às segundas-feiras, nós estaremos lá, tá? A nossa programação vai começar a partir das 6 horas da tarde, você pode sair do trabalho e já ir para lá. Aí você pode levar o filho, né? Tem a piscina, tem a sauna, tem o campo de futebol, a gente vai fazer lá um negócio bem organizadinho, bacana. Nós vamos ficar lá até umas 10, 10h30 e vai ser muito legal. Vai ser bênção de Deus para todos nós. E nós vamos montar os times, mas isso aí depois a gente já vai orientar vocês, tá? E outras atividades. Esse grupo vai estar planejando eventos para a gente trabalhar, tá? Amém? Amém, irmãos? Você fica animado com isso ou não? Você pode dar um glória a Deus aí? Oba, maravilha! Então, nós queremos provocar você mesmo, para a gente poder trabalhar bastante para o Senhor. Então vamos orar? Eles vão trabalhar planejando para a gente. Então nós precisamos que eles planejem bem e Deus dê a eles graça e sabedoria. Pai querido, nós te louvamos por esses irmãos amados, queridos, pela vida do pastor João, pelo ministério do pastor João, por cada um desses irmãos que, ao receberem o convite, deram um ok, deram um positivo, dizendo: pode contar comigo, eu quero participar, eu quero me envolver, eu quero servir ao Senhor, eu quero ser útil nas mãos do Senhor para trabalhar com homens, para fazer projetos e para fazer grandes eventos para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu peço que o Senhor dê capacidade a cada um deles, que o Senhor dê bons projetos, bons sonhos a eles, e que eles, ó Deus, com muito empenho e dedicação, preguem a Tua palavra, discipulem, evangelizem e, ó Deus, desenvolvam relacionamentos entre nós homens da igreja, homens da nossa cidade, para que nós nos tornemos um forte e poderoso exército de homens que amam o Senhor e entregaram suas vidas ao Senhor e querem servir ao Senhor na nossa cidade, na nossa comunidade. Nós os abençoamos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, amém, amém. Deus abençoe vocês, viu, gente? Ó, bênção pura, estou feliz, bênção de Deus. Deus abençoe vocês. Pastor João, chega aqui. Uma alegria ter você aqui com a gente hoje. Pastor João é de casa, amigo do coração, tem uma família linda. Pastor João tem um ministério lindo. Nós somos nascidos no mesmo ano. Só nasceu gente boa. 61, só gente boa em 61. Só gente boa. Pastor João tem desenvolvido um ministério lindo ao redor do mundo, tem conhecido lugares extraordinários e tem uma palavra abençoada, mestre por excelência, tem edificado a sua casa no Senhor, sua esposa, filhas, netinhos, é uma bênção. Então é um homem de Deus, nós nos alegramos de tê-lo aqui conosco, servindo ao Senhor. Amém? Pastor João, Deus abençoe, fale ao seu coração, já falou e agora fale conosco. Meus irmãos, a paz do Senhor esteja com vocês, é uma alegria estar aqui. De tudo que o pastor falou aqui, a honra certamente é minha de estar com vocês, de ter o privilégio de trabalhar com vocês, porque vocês são a força da igreja. Infelizmente, ao redor do mundo, as mulheres têm tomado conta da igreja. Não existe nenhuma reunião da igreja onde haja mais homens do que mulher. Em todas elas há mais mulheres do que homens. Só aqui que não, porque nós proibimos de vir. Porque se a gente abrisse para as mulheres, teria mais mulheres do que homens. Eu tenho certeza absoluta. E isso é bom. Eu não estou falando isso como um mal do lado das mulheres. Eu estou dizendo que nós precisamos ter coragem de ser homens. Tamanha responsabilidade que Deus deu a nós. Não só de fazer as coisas, mas também de abençoar. Olha na Bíblia, quem é que abençoava os filhos? Quem é que abençoava as... Eram os homens que faziam isso. Então nós temos que ter coragem de ser homens. E nós vamos ter muita coisa para fazer, como o pastor Luiz falou. Muita coisa boa para fazer. Muita coisa que vai fazer você se cansar. Mas no final dizer,
valeu a pena. Valeu a pena. Porque nós temos a força. Nós não somos o He-Man, mas nós temos a força. A força que Deus colocou sobre nós. Amém? Olha, eu coloquei esse tema aqui, foi para provocar. Pode puxar aqui, vamos ver se eu consigo. Aí, tenha coragem, seja homem. Tenha coragem, seja homem. Precisa ter coragem para ser homem hoje. E nós vamos ver aqui que precisa ter coragem. Não é? Precisa ter coragem. Vamos começar falando desse texto bíblico. Eu gosto sempre de ler coisas boas na Bíblia, coisas alegres. Mas olha uma coisa triste que eu posso colocar diante de vocês aí, para mim, o texto mais triste da Bíblia. Na minha concepção. Era ele da idade de 32 anos quando começou a reinar. Ele reinou 8 anos em Jerusalém e se foi, olha o que diz dele, e se foi sem deixar de si saudades. E sepultaram-no na cidade de Davi, porém, nem no sepulcro dos reis ele foi colocado, mas ele era um rei. Que fim poderia ser mais triste para um homem? E eu quero começar o nosso trabalho falando do fim da sua vida. Nós precisamos pensar nisso. Jeorão era filho de Josafá, foi um péssimo rei, construiu uma péssima imagem, matou seus concorrentes. Ele só matou 6 irmãos, porque os 6 irmãos poderiam concorrer ao cargo. Então ele acabou com a concorrência. Ele fez o seu povo se desviar do caminho. Veja, ele era filho de Josafá, mas ele não era como Josafá. Ele fez com que o povo de Deus se desviasse do seu caminho, desprezou os alertas dos profetas, que vieram falar com ele, que tentaram e colocaram no caminho certo. Ele seguiu o mau exemplo do rei Acabe, e não o bom exemplo do rei Josafá. E a Bíblia nos ensina: não imiteis o que é mal, senão o que é bom. E por fim, é um cara que foi tarde. Morreu sem deixar de si saudades. Nem junto aos reis ele foi sepultado, infelizmente. E eu quero perguntar para você isso: como você quer ser lembrado? Uma hora nós vamos passar, não é? E se não passar, uma hora nós vamos ficar velho. E se não ficar velho, já estão falando de nós por aí. Já estão falando. Você já tem uma imagem. Você já é comentado. Talvez você não saiba, mas que já é comentado. Bom, vamos assistir esse videozinho aqui, bem antigo, de uma propaganda de seguros. Mas eu queria que vocês olhassem para ele. O nosso querido Deus desta vida, deixando mulher, filhos, uma dívida de 20 mil, um carro alienado, a dívida com o açougue, a conta do seu Joaquim da padaria, a conta da farmácia, da quitanda. Sem deixar de si saudades, mas raiva ele deixou, não é? Raiva ele deixou. Como você quer ser lembrado? Volta a pergunta aqui e agora com sinal amarelo. Como você quer ser lembrado? Como um homem relevante ou como um homem irrelevante? Com indiferença? Tanto faz. Passou por aqui, por esse mundo, mas se não tivesse passado também não faria a menor diferença. Com desprezo? Pior ainda. Vimos e acabamos de ver o exemplo de um homem que é lembrado com desprezo. Como um homem que faz falta? Olha, esse é insubstituível. Como alguém que foi tarde, como o rei Jeorão? Vamos pensar um pouco mais. Eu não estou aqui para pregar hoje, mas para refletir com você sobre pontos importantes da vida. Imagine se no seu aniversário de 100 anos, ninguém tem 100 anos aqui, por isso eu coloquei 100 anos. Tem um tempo para chegar lá. Mas imagine, com essa medicina boa, cuidando da saúde, você vai chegar a 100 anos e vai fazer um grande aniversário, porque é uma data
importante, é uma data importante, 100 anos. Então vamos pensar nesse aniversário aí, olha, a sua festa está arrumada, 100 anos de idade, você vai comemorar. E muitas pessoas serão convidadas, pessoas do seu convívio, que participaram da sua história, vão ser convidadas porque é uma data importante. Então a sua esposa vai estar lá, gente que te conhece, né? Não dá para esconder quem você é da sua esposa por 100 anos, né? Dá para esconder um pouquinho, mas 100 anos é difícil. Os amigos de muitos anos vão estar lá, pessoas que cresceram com você desde o tempo da juventude. Se eles aguentaram 100 anos, eles vão estar lá com você também. Os seus filhos vão estar, os vizinhos vão estar, pessoas, veja, que conhecem, não é aquela que ouviu falar, não são aqueles que te seguem no Instagram, ou no YouTube, ou no Facebook, pessoas do seu convívio, que podem falar sobre você com propriedade. Os ex-patrões, você trabalhou para alguém, não é? Alguém foi seu patrão, quem sabe um dia, e quem sabe você foi patrão e teve os seus empregados, que passaram por você, e tem alguma coisa a dizer de você. Bom, você está nesse aniversário, essas pessoas estão presentes lá. O que você gostaria de ouvir dessas pessoas, se o microfone fosse dado a elas, para falar alguma coisa, para testemunhar alguma coisa sobre você? Pessoas que vão falar a verdade. O que é que você gostaria de ouvir? Do seu filho, por exemplo, que você foi um pai presente, que você esteve com eles, que você participou da vida deles, que você esteve com eles nos momentos mais difíceis da vida, ou nos momentos importantes, alegres ou não. Que você foi um bom amigo, olha os seus amigos falando de você, vários amigos. O que é que você gostaria de ouvir deles? O cara é falso, vida inteira de falsidade, não dava para gritar numa palavra que ele falava. Não, bom amigo, alguém confiável, que valia a pena ter amizade com ele. Olha aqui, essa que não vai falar a mentira de jeito nenhum, essa vai falar a verdade. A mulher vai falar sobre você como marido, como é que você foi como pai, como amigo e como marido. Você foi um marido carinhoso ou foi aquele, não está ao vivo, né? Aquele cavalo que acorda de manhã com a ferradura solta, não é? Meu pai falava assim, de manhã a gente trabalhava junto por muito tempo, de manhã quando eu não estava lá muito legal, ele falava assim para mim: dormiu com a perna encolhida? Olha, às vezes nós somos muito bons dentro da igreja, mas dentro de casa, a mulher que diga. A mulher que diga. Quando você tira o terno, a mulher que diga. E os filhos, não é? Uma vida de aparência. Essas pessoas sabem se é ou não. Um funcionário exemplar, seus patrões poderiam dizer, ou não, aquele folgado que ficava na internet o dia inteiro gastando o tempo da empresa, o dinheiro do pagamento dele, mas ficar na internet, não é? Fazendo coisa particular. Aquele que levava a caneta para casa, bloco, não é? Patrão generoso, ou um patrão carrasco, mesquinho. Você deve ter os seus empregados, você deve saber como trata cada um. Você gostaria de ouvir que você foi um exemplo de honestidade? E eu gostaria. Um homem digno? Eu gostaria. Eu gostaria de ouvir essas coisas, se por acaso eu viesse fazer uma festa de 100 anos. Trabalhador? Bom, é o que você gostaria de ouvir? Não sei, é o que eu gostaria de ouvir. Então, grave isso. Comece agora a construir a sua história, de modo que aos 100 anos possa ouvir o que deseja. Porque é você que constrói a sua imagem. Não são os outros que são faladores. Pode até ser, mas eles falam em cima daquilo que eu apresento. Não é?
As pessoas comentam sobre mim aquilo que eu mostro de mim. A imagem que eu construí é a imagem que as pessoas veem. Não tem como escapar disso. Então, se eu quero ouvir coisas boas, se eu quero ouvir que eu sou um bom marido, eu preciso ser um bom marido. Se eu quero ouvir que eu sou um bom pai, eu preciso ser um bom pai. Eu não posso esperar ser um pai, um marido, um amigo ruim e que as pessoas vão falar coisas boas de mim. Não vão. Se forem sinceras, vão falar na sua frente. Se não forem, vão falar por trás. Mas vão falar. Viva de forma coerente com os seus valores. E agora eu já falo mais de nós crentes. Nós temos valores. Nós temos valores. Nós somos cristãos e acreditamos nos ideais bíblicos, porém nem sempre vivemos de acordo com eles. Verdade ou mentira? Eu acredito, eu ensino, eu prego, eu falo, eu julgo segundo os valores que eu acredito, mas nem sempre vivo de acordo com eles. Precisamos estabelecer hábitos que nos façam agir diariamente segundo esses ideais. Então é disso que nós vamos falar um pouquinho. Mas eu sei que há impedimentos. Eu encontro impedimentos na minha vida para ser aquilo que eu gostaria de ser. Nem sempre sou. Nem sempre sou o que eu gostaria ou o que eu deveria. Porque há impedimentos, e eu separei alguns aqui que eu quero passar por eles só. Não quero discutir, porque não é o foco. Mas um dos impedimentos é o estresse das preocupações que a vida nos traz. Temos problema com a economia, microempresário às vezes endividado, você perde o emprego, tudo isso vai estressando, não é? E como é que você pode ter a cabeça livre para ser o que você gostaria com tantas coisas? Será que dá? Casamento que parece que já deu o que tinha que dar? São questões que nos tiram do equilíbrio muitas vezes, sem dúvida alguma, e é compreensível. Mas Paulo diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus que excede, olha, vou repetir, a paz de Deus que excede o entendimento. Aquela que não dá para você compreender, mas você está em paz, não é? Não sei por que eu consigo estar em paz com tantos problemas, mas eu estou em paz. Por quê? Porque a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Esse é o conselho que temos. Problemas nós temos, mas não precisamos nos estressar e nem devemos, se fizermos como somos ensinados aqui. Outro impedimento é o estresse da ganância. Gente, isso passa por nós. Isso passa por nós. Está fora dos nossos ideais, mas passa por nós. E às vezes nos afundamos no trabalho com a desculpa de que é para dar uma vida melhor para os nossos filhos. E na verdade o que está por trás é um ponto, ou mais um pouco, de ganância. Porque os nossos filhos, assim como nós, vão aprender a cuidar da vida deles. Eles não precisam da nossa herança. Perdemos o sossego para obter mais e mais. Escorregamos às vezes na mentira, no engano, para obter mais. Isso causa estresse, porque você está agindo contra os seus ideais. A ganância, como diz a Bíblia, é a raiz de todos os males. Não é? Temos lá uma expressão de amor ao dinheiro, que na verdade é o significado, né? A ganância é a raiz de todos os males. Porque lá no Éden não tinha dinheiro, onde começou o mal, né? Mas tinha ganância. No céu não tinha dinheiro, mas tinha ganância. Satanás queria o lugar que não era dele, e o homem queria o conhecimento que não era para ele. Diz a Bíblia: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, mas aos seus amados ele dá enquanto dormem. Você faz a tua parte e Deus te dá a prosperidade. Você trabalha com equidade e Deus lhe dá aquilo que você não pode ter.
Porque não é a sua quantidade de trabalho que vai fazer você ficar rico, ou ter mais, ou ser próspero. Pode até te dar dinheiro, mas a prosperidade ela vem de um Deus amoroso que te dá enquanto você dorme. Esse é o Deus. Você não deixa de trabalhar, mas é Deus que faz. O terceiro estresse que eu coloco aqui é o das redes sociais, como impedimento para que você seja o homem que deseja ser, o que Deus espera. Olha, temos uma imagem aqui de 4 pessoas juntas, cada uma no seu celular. Você já viu isso em algum lugar? Já viu em algum lugar isso? Às vezes dentro de casa a gente vê isso, não é? Às vezes dentro de casa. Eu me peguei outro dia fazendo isso. Eu estava no quarto, mandei mensagem para a esposa na cozinha: traz um café para mim. Faz isso também, olha lá. Você está vendo? O problema não são as redes sociais, o problema é a sua dependência dela. Tudo pode ser bom ou pode ser ruim, depende de como você usa, não é? Não é verdade? Entre o remédio e a droga, só está a quantia, não é? Tudo é droga. O que vai te fazer mal ou bem é a quantidade, não é? Um medicamento que você compra na farmácia é uma droga. Depende do quanto você toma, ele vai ser benéfico ou maléfico para você. Ninguém curtiu o que eu postei. Postei o negócio, ninguém falou nada. Isso já estressa. Como? Não é? O desespero por mostrar o que você tem, o que você faz e onde você vai. Gente do céu, virou uma coisa, uma dependência, não consegue fazer nada sem mostrar. E o problema é que às vezes usamos a religiosidade para isso. A Bíblia fala que quando você deve ajudar alguém, quando você for ajudar alguém, que a sua mão direita não saiba o que a outra fez. Ou não é? Mas nós não conseguimos dar alguma coisa para alguém sem botar na rede social. A mão direita pode até não saber, mas o resto do mundo sabe. O quanto oramos, o quanto fazemos, o quanto somos bons, o quanto nós vamos na igreja. Estou indo para a igreja, daqui a pouco estou indo para a igreja de novo. Todo mundo sabe. Bem, gente, será que isso é tão importante? Pode virar uma dependência maléfica e estressante. A comparação, o desgosto ao ver que alguém faz mais ou faz melhor que eu. Fica desanimado, fala: nossa, eu fiz um negócio com tanto amor e de repente tem um outro que faz tanto, não é? Eu dei uma rosa para minha esposa, agora eu vi que o meu amigo levou um buquê para dele. Pronto, acabou tudo. Acabou tudo, não é? Estressante uma vida assim. A sensação de sempre estar atrás dos outros. Você é feliz com o que tem, até que um amigo poste uma coisa melhor que a sua. Aí deixou de ser, aquilo não presta mais. Não estou falando mentira e não estou inventando coisas. São coisas que a gente vê todos os dias por aí. Vale mais a foto do que o fato, né? Não importa se isso aconteceu, o que importa é que a foto existe, né? Nas redes sociais todos são muito felizes, perfeitos, mas Deus faz coisas na sua vida que é só para você, não é para outro. Deus trata com cada um segundo cada um, não é? Então nós não podemos viver uma vida de comparação. A vida não consiste em ser melhor do que alguém, mas consiste em você ser melhor do que você mesmo. Nós não estamos competindo com o nosso irmão. A nossa competição é conosco mesmo. Eu quero ser hoje melhor do que eu fui ontem, e amanhã melhor do que eu sou hoje. Se eu estou conseguindo isso, é isso que basta. Não importa se eu sou melhor ou pior do que o pastor Luiz Henrique, do que o pastor Fabiano. Eu sou eu, diante de Deus, eles são eles. Cada um tem um tratamento de Deus. Um tem muito dinheiro, outro não tem muito. Isso não significa que um é pior ou mais bem sucedido, ou melhor sucedido que o outro. Não existe isso, não é? Deus trata cada um como é. Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Não consiste. Isso é ideal nosso, é Bíblia, não é? Precisamos viver como assim. Mas vamos voltar ao nosso, eu coloquei alguns impedimentos aqui, mas vamos voltar aqui à nossa festa de 100 anos. Um monte de gente estava na festa, um monte de gente falou.
Mulher falou, filho falou, não é? Vizinho falou, amigo falou, patrão falou, empregado falou, todo mundo falou de mim. Agora vamos cortar o bolo? Não vamos cortar o bolo ainda. Sabe por quê? Porque aparece um convidado inesperadamente. Alguém aparece, talvez nem tenha sido convidado, mas ele aparece lá de repente. Deus aparece lá e pega o microfone. Diz: agora eu vou falar dele. Eu vou falar desse cara aí. Toma a palavra e começa a falar de você. Agora, tem um monte de gente que já te conhecia bastante, mas agora tem um que te conhece de verdade. De verdade. E ele vai falar a respeito de você, e é muito importante saber o que ele teria a dizer a seu respeito. O que ele teria a dizer a seu respeito. Bom, isso parece brincadeira, tudo que eu montei aqui, essa história de festinha já aconteceu um dia. Sabe? Já aconteceu um dia. Não era bem uma festa de aniversário, mas um homem fazia 550 anos. E Deus foi lá falar dele. Deus foi falar dele. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, porque me arrependo de os haver feito. Deus se arrependeu de ter criado o homem na face da terra. E vamos deixar claro que Deus não se arrepende como nós nos arrependemos, né? Nós nos arrependemos de fazer alguma coisa errada. Deus não fez nada de errado, mas se arrependeu ao ver o que foi feito daquilo que ele criou. Como Santos Dumont, que quando viu a sua invenção, que era ótima, ser usada para as guerras, e se decepcionou com a sua própria criação, se arrependeu de ter criado o avião, porque viu o que fizeram com ele. Não que a sua invenção não fosse boa. Mas olha, Deus então falou: vou acabar com tudo. Mas antes, deixa eu dar uma olhada no fichário. Vou dar uma olhada no fichário desses homens aqui e vamos ver se tem alguém que sobra. Se alguém presta nessa humanidade. E ele começa. José não presta, Pedro não presta, né? E vai indo, vai jogando as fichas fora, não prestou nenhum. Mas de repente ele diz que um homem achou graça. Ele olhou a ficha de Noé, e falou: não, tem um diferente. Um só, mas tem. Só tem ele, mas tem. Gênesis capítulo 6 diz assim: eis a geração de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Vamos lembrar quem eram os seus contemporâneos. Aquelas fichas todas que foram jogadas fora. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos: Sem, Cã e Jafé. Geração de Noé. Assim começa o texto que nós acabamos de ver. Eis a geração de Noé. Não é assim que começou? Noé tinha 550 anos aproximadamente. Mas o que esperava-se ler depois que Deus diz: eis a geração de Noé? Não é? Qualquer pessoa imaginar: bom, eis a geração de Noé. Qual é a geração de Noé? Sem, Cã e Jafé. Isso é geração. Mas não foi isso que o texto nos apresentou, né? Deus não apresenta os seus filhos, mas apresenta primeiro o seu caráter. Eis a geração de Noé. Ele é justo, íntegro e andava com Deus. Só depois disso é que ele fala dos seus filhos. Porque é muito mais importante o nosso caráter, o caráter que geramos, antes de gerar descendentes. Eis a geração de Noé. O que ele gerou de verdade? A sua integridade, justiça e comunhão com Deus. Isso ele gerou de verdade. Filhos, meus irmãos, qualquer um põe no mundo, até os bichos põem. Filhos, até animais põem. Mau caráter põe, bandido põe, qualquer um põe. Filho não é geração. Geração é o que você é. Aquilo que você é, o seu caráter, e é isso que Deus trabalha. Grandes homens de Deus têm suas biografias. Vocês conhecem muitos, narram os feitos, os prêmios, as conquistas, né? Quanto que foi. Mas que tipo de biografia serve para Deus? Que tipo de biografia Deus está interessado em encontrar na sua vida? Meus irmãos, Deus resumiu 550 anos de história em uma linha.
Não tinha compêndios, não tinha enciclopédias para falar da história de Noé. Tem gente que tem vários volumes para falar da história de um homem de 50, 60, 70 anos. Mas Deus resumiu 550 anos de história em uma linha, porque é isso que interessa. Não interessa quantos prédios você construiu, quantas entidades. Homem justo, homem íntegro, entre os seus contemporâneos. Ele quis dizer, no meio de um lugar, num ambiente em que não dava para ser justo e íntegro, ele era. Entre os seus contemporâneos, todos eles foram destruídos de tão ruim que eles eram. Deus só deixou a família de Noé de brinde, para ele não ficar sozinho. Porque justo e íntegro era ele. É ele que foi encontrado assim. Deus não precisa de mais do que uma linha para descrever você. Não precisa mais. Bom, então vamos ver agora rapidamente, porque vocês devem querer comer. O cachorro quente prontinho que o Kiko e as cozinheiras fizeram está lá do outro lado. Quando sair daqui temos que ir para lá. Vamos ver como cultivar uma biografia que agrada a Deus. Primeiro, ele fala lá, seja homem. Que foi o tema que eu usei para falar com vocês. Noé era homem. Assim começa o texto. Noé era homem. Deus começa a falar assim dele. Era homem. E a palavra aqui é ish, não é ser humano. Ish, no hebraico, é homem macho. Não era um ser humano. Não era um homem. Ele era homem. Parece estranho de dizer que Deus era homem, que não era homem, mas Deus não está falando do gênero, do seu órgão sexual, Ele está falando da postura de homem. Está falando de ser homem, a sua postura. Essa é a postura que Deus espera de você. Por isso, assuma o seu papel de homem. É isso que Deus tem para falar para você hoje. Se nada sobrar, guarde isso. Assuma a sua postura de homem. Nós precisamos de coragem para isso. Olha só o que Davi falou para Salomão, quando Davi estava na beira da morte. Ele vai passar o trono, vai passar o cajado para o seu filho. E ele diz o texto, aproximando-se os dias de morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo, eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e ser homem. Coragem, e seja, antes de tudo, você não pode ser rei de um país se você não for homem antes, não tiver a postura de homem. Você não pode ser rei dentro da sua casa se você não tiver a postura de homem. E é isso que é a mensagem que nós temos aqui. Por quê? Porque existe uma desconstrução do homem pós-moderno. Pós-modernidade é a época que nós estamos vivendo, né? Chamada pós-modernidade. Tem uma série de detalhes sobre elas, sobre essa fase, sobre essa filosofia pós-moderna, que não é o caso aqui. Mas eu quero falar simplesmente da desconstrução que ela está fazendo do homem. Nós, eu, você, ser masculino, macho. Primeiro, vocês vão observar o que eu estou falando aqui. Séries, filmes, novelas, onde as mulheres são mandonas e os maridos são bobalhões. Tem isso ou não tem isso? Tem infestado disso. Senão não parece que não tem graça, se o marido não for um bobalhão. Filhos altivos e pais panacas, sem voz ativa. Sabe aquele pai que tira um sarro dele porque não sabe nada? Não é uma brincadeira saudável de pai com filho, mas é aquela zombaria humilhante de quem está sempre para trás. Propagandas de produto de limpeza. É só assistir televisão, onde produtos de lavanderia, limpeza, cozinha, os maridos são os protagonistas. Eles é que estão com o produto, limpeza, o paninho e o rodo limpando. E eu não estou falando aqui contra a participação dos maridos no serviço, não é isso. Não vou dizer que eu sou macho, que eu ajudo minha mulher, lavo louça, arrumo a casa, ajudo ela a fazer as coisas. Não tem problema, devemos fazer isso. Então não entendam diferente o que eu estou dizendo. Eu estou falando da desconstrução da imagem.
Isso é parte apenas da desconstrução que a pós-modernidade está fazendo, a ponto de dizer que nós nem sabemos mais o que é ser homem direito. A pressão externa é tão grande que eu já não sei mais, em alguns momentos, o que é ser homem. Como agir como homem. Porque a pressão é tão contrária. Mulheres definindo a compra do carro, enquanto o marido ao lado faz papel de bobo. Umas 2 ou 3 propagandas aí de concessionárias fazendo isso. Mulheres em anúncio de cervejas. Veja, coisas que não eram comuns. E se você pegar isoladamente, também não são grandes problemas. Uma comédia como Pai Panaca não é um grande problema. Mas quando você junta tudo isso, você vê que há uma tendência de desconstruir a nossa masculinidade. Isoladamente não tem problema. Não é? Volto a dizer, não pense que eu sou contra o marido ajudar a mulher em casa. Especialmente se ela trabalha fora. Não é isso. Eu estou falando de uma desconstrução proposital à nossa imagem. Postura de homem segundo Deus. Agora vamos ver o que a Bíblia fala. O que a pós-modernidade está falando, nós acabamos de ver resumidamente. Mas o que a Bíblia fala? Fala que o homem é a cabeça do lar. É isso que a Bíblia fala. Eu não vou ler os textos aqui, mas vocês sabem. Fala que o homem é o protetor da família. É isso que a Bíblia fala. Fala que o homem é o provedor da família. É isso que a Bíblia fala. Fala que o homem é aquele que dá a sua vida por sua esposa, assim como Cristo deu para a sua igreja. É isso que a Bíblia ensina. Fala que o homem tem responsabilidade na educação dos filhos, e grande responsabilidade. Mas estamos largando isso na mão da esposa. Não podemos deixar que ela assuma a responsabilidade sozinha, e depois, quando alguma coisa não dá certo, olha, está vendo? Você que cuidou. Não fez seu serviço direito. Não. Diante de Deus, nós vamos dar conta, porque somos nós os cabeças. Se alguma coisa não dá certo, nós vamos responder. Não podemos dizer, foi a mulher que tu me deste, como aconteceu no Éden. Homem é quem conduz a vida espiritual da família. Eu acabei de dizer que a mulher é maioria em qualquer reunião de homens, em qualquer reunião da igreja, menos aquela que ela é proibida de ir. Mas nós é quem somos os condutores da vida espiritual. Nós é que temos que puxar. Nós é que temos que levar as mulheres para a igreja. Nós é que temos que conduzir os filhos para a casa do Senhor e para a obra de Deus. Nós é que temos que fazer isso. É a nossa responsabilidade. Ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é um. Essas palavras que hoje te ordeno, você, está falando com o homem, você vai falar com seus filhos, andando pelo caminho, sentado, levantando, colocar no umbral da porta, e tudo aquilo. Responsabilidade nossa. Largamos na mão do outro, não adianta, não vai ter como sair fora e dizer, olha, eu terceirizei a vida espiritual para minha esposa, a vida espiritual da minha casa. Não, nós somos responsáveis como cabeça do lar. Amém? Segundo, seja justo. A palavra aqui significa correto, lícito e imparcial, mesmo contra o seu interesse. Lembra? Noé era homem, era justo. Essa palavra que está aí. Noé não era apenas justo, mas também pregador da justiça. Ele não só fazia, não só praticava, como ensinava, ele pregava a justiça, diz o apóstolo Pedro. Hoje nós temos homens que desfazem seus acordos firmados com a maior facilidade e julga segundo o seu próprio interesse. Eu assino um contrato, se eu não gostei, eu rasgo. Ou levo para um advogado para ver se ele acha alguma vírgula lá diferente, para que eu possa voltar minha palavra atrás, sem ter consequências. Postura de homem continua sendo o fio do bigode. Eu disse, mesmo que seja meu próprio dano, eu cumpro. Justo. O justo tem benefícios, ele vai ser próspero. Aparentemente ele pode até perder, mas ele será próximo, porque o justo florescerá como uma palmeira. E
crescerá como o cedro do Líbano. E a sua vida será vida de luz, porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando até se tornar dia perfeito. Vale a pena ser justo. Noé foi justo, fez parte da biografia dele. Tiago, o apóstolo, irmão de Jesus, ele era conhecido como o justo. Qual o apelido que você tem? Um dia nós podemos falar isso, né, numa das nossas reuniões, falar do seu apelido. Do seu apelido. Quer dizer, como você é taxado, né? O que sobressai. Normalmente é isso. O que sobressai em Tiago? O justo. Terceiro, tenha caráter. Veja, ele era homem justo. Ele era homem, era justo e era íntegro, ligado ao caráter. A ideia aqui de íntegro é de integral, completo. Não é de alguém perfeito, não é? Mas que não tenha falhas de caráter. A perfeição, ela não é inerente ao homem, é inerente a Deus, não é? Mas nós podemos ser completos, sem falhas gritantes de caráter, que deixa com que ele seja não confiável. Então essa ideia de completo é alguém que você pode dizer, eu posso acreditar, ele é confiável, não é? Ele é confiável, eu posso acreditar nele. Ele é honesto, eu posso fazer negócio com ele. Ele cumpre aquilo que ele fala. Ele paga as suas contas. Ele pode sofrer um revés, todo mundo pode, mas não é a sua prática, né? Qualquer pessoa pode passar por um problema, perdeu o emprego, fechou o negócio de repente e tinha coisa para pagar, não consegue. Tem que administrar coisas que acontecem na vida. Mas isso é uma coisa, outra coisa é haver uma vida de não pagar conta, não é? Uma vida de não cumprir os seus compromissos, uma vida de fazer aquilo que não é correto. Digno, não é? A ideia da palavra também completo aqui é digno, sem astúcia. Não é aquela pessoa que fala e tem alguma coisa por trás, não é? Como diz o ditado, aquilo que você diz é uma coisa, aquilo que você quer dizer talvez não seja a mesma coisa. Então, astúcia, aquilo que é falsidade, não tem por trás daquele que tem caráter íntegro. E Jó também foi chamado de íntegro. Olha, íntegro, reto e se desvia do mal. Essa também foi a biografia de Jó. Também não precisou meia linha. Meia linha. Não precisa muita coisa para você ser o homem que Deus quer que você seja. Não precisa. O resto Deus faz. Paulo diz, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Faz. E Deus faz aquilo que você não pode fazer. E por último, na biografia de Noé, tinha isso. Ele andava com Deus. Se você quer ter uma biografia boa, você tem que ser homem, sem dúvida. Tem que ser íntegro, sem dúvida. Tem que ser justo, sem dúvida. Mas você precisa andar com Deus. Isso é o que permeia todo o resto. É estar de acordo. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo, diz Amós. A Bíblia, na linguagem de hoje, traduz esse texto como ter comunhão. Ele tinha comunhão com Deus, né? Era justo, íntegro e tinha comunhão com Deus. Também é correto, né? A ideia de ter comunhão. Enoque foi um homem que andou com Deus. Andou com Deus, teve uma vida de andar com Deus, até que Deus o tomou. Abraão foi chamado amigo de Deus. E andar com Deus traz benefícios. Você lembra desse texto, Mateus 11, 28, que diz, vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A gente fala muito desse pedaço, né? E é bom esse pedaço, né? Esse pedaço é fantástico, mas infelizmente, ou felizmente, o texto não para por aí. Ele continua dizendo, tome sobre você o meu jugo. Jugo é aquela canga, né? Que liga dois animais. E quando a gente fala da canga com muito cuidado, a gente fala, olha, Deus divide a carga. Quando você põe o jugo, Deus divide a carga. É verdade que divide a carga, mas tem muito mais dito nesse texto. O jugo te obriga a andar lado a lado com ele. O jugo te obriga a andar no mesmo passo com ele. E o jugo
te obriga a andar na mesma direção que Ele. Dividir a carga é o de menos. Mas quando você anda com Deus, nos passos dEle e na direção que Ele te dá, uma coisa acontece. Você aprende duas coisas que você não consegue aprender de outro jeito. Você aprende mansidão e humildade. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E depois que você aprendeu isso, você vai conseguir atingir aquilo que estava no cartaz. O cartaz qual era? Vinde a mim os cansados e sobrecarregados e eu aliviarei. Isso estava no cartaz, né? Estava na manchete. Depois que você andou, lado a lado, na mesma direção e no mesmo passo, e aprendeu a ser manso, e aprendeu a ser humilde, aí ele diz assim, aí então você vai encontrar o descanso para a sua alma. Por isso, meus irmãos, tem muito crente atribulado. Eu não estou falando de tribulação, estou falando de atribulação, se é que existe esse negócio. Crente atribulado, sempre agitado, sempre sofrendo, sempre com problemas, sempre com dificuldade, sempre agitado emocionalmente. Ele não encontrou descanso para a sua alma. E nem vai encontrar, enquanto não aprender a ser manso e humilde. E mansidão e humildade, você não aprende numa cadeira de escola. Você não aprende com os títulos que você pode adquirir na faculdade, ou mesmo nos seminários teológicos. Você não consegue. Você só consegue ser manso e humilde andando com Jesus. Amém? Concluindo, nós podíamos perguntar, em dias tão difíceis, será possível construir uma boa história? Como nós estamos falando aqui? Será que é? Será possível assumir a postura de homem nos dias de hoje? Eu vou dizer que é, sem dúvida alguma. Porque o nosso mundo ainda não está tão ruim, por pior que esteja, como nos dias de Noé. Noé foi justo e íntegro, não foi no mosteiro. Ele não saiu do mundo, ele não se escondeu numa caverna. Ele foi justo, íntegro e andou com Deus entre os seus contemporâneos, que de tão ruins foram destruídos. Então é possível. É possível você construir uma história. Talvez falte mesmo aquilo que nós começamos a falar. Talvez falte só a coragem de romper com as ondas que vêm contra nós. Romper com a onda doutrinária pós-moderna que nos faz mais afeminados do que masculinizados. É uma pressão que nós sofremos, mas que não é de Deus. É uma pressão humana, porque Deus continua querendo que você seja homem. Amém? Vamos orar? Vamos terminar? Pastor Luiz, quer fazer alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Então vamos orar? Feche seus olhos. Se quiser ficar em pé, fique. Se quiser vir aqui à frente, venha. Se quiser fazer qualquer coisa, mas hoje Deus está te chamando para construir uma nova história, para refazer a sua história. E não importa como ela foi até agora. Importa como ela vai ser daqui para frente. Como você vai poder estar no seu aniversário de 100 anos. Deus espera algo de você. Deus espera algo de você. Você foi criado por Deus. E tem responsabilidades nesse mundo. A sua palavra pode ser bênção ou maldição para a sua casa. Assim foram os homens de Deus. Queridos, Senhor, Pai da eternidade, o Senhor que nos criou e teve o cuidado de colocar sobre nós a tua confiança, para que conduzíssemos o nosso lar, conduzíssemos a igreja, fôssemos os responsáveis pela vida espiritual, pessoal e também do nosso lar. O Senhor que nos colocou como cabeça do lar e coluna da igreja.
venha nos acudir. Venha nos acudir diante de um mundo que nos pressiona tanto, a ponto de às vezes não sabermos realmente como agir. Ensina-nos, porque sem o Senhor nós não podemos fazer nada, mas com o Senhor nós podemos fazer todas as coisas. Ajuda-nos, eu peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Rei exaltado, para sempre exaltado.